Eu queria submeter a você uma ideia que eu tenho, fruto de uma observação desse período aí, que é o seguinte. Campinas tem uma tradição de ter algumas entidades e representativas da sociedade que sempre tiveram uma certa atuação em momentos aí que poderiam ser definidos como até delicados, né? Mas nesse caso, que eu creio que na história recente de Campinas e talvez ao longo da história da política da cidade, do município, nunca tivemos uma situação tão grave como essa. Eu não me lembro. Né? Uhum. Eu desconheço. Eu desconheço também. Talvez fazer uma analogia com algo que não foi caso de corrupção, que foi a morte do prefeito Toninho, que criou uma comoção aí enorme, né? Mas eu não vi um caso tão grave como esse aí, mesmo no período aí que nós tivemos do prefeito Jacob Ittar, que foi alvo de uma série de denúncias de corrupção, né? Nós não tivemos. Só que tem um detalhe que me chamou a atenção. O governo do Hélio de Oliveira Santos conseguiu, de certo modo, um envolvimento na municipalidade que eu me deparei com um cenário interessante. Eu não consegui detectar, eu não sei se vocês também, nenhuma entidade que viesse a público se manifestar contra o que estava acontecendo na prefeitura. Eu não vejo nem só as entidades, assim, pois aquelas instituições que foram instituídas para controle, um controle que pudesse vir da sociedade, né? Mesmo governamentais e mistas, né? Como conselhos gestores, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Conselho de Desenvolvimento Urbano, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, os conselhos que ajudam a administrar a cidade. O Dr. Hélio, com a personalidade dele centralizadora, ele esvaziou esses conselhos. Esses conselhos ficaram esvaziados. Eu gostaria que a gente partisse já para os reflexos, para os prejuízos que Campinas hoje já sofre em função dessa situação política da cidade. Pode ser da questão de obras. Então, eu acho o seguinte, Leila, de investimentos. Só para finalizar a análise que fazia o professor Lemos, eu acho que a questão do prefeito Hélio é mais ou menos no dito popular, né, que na terra de cego quem tem um olho é rei. Né? Ele vem com a mão de ferro, com a mão gerencial, centralizador, e passa uma mensagem para a população de segurança, de alguém que estava administrando a cidade e que tinha o controle da cidade. Foi essa a imagem que o doutor Hélio passou. Né? Isto, aliado ao fato de ser o doutor Hélio um homem negro, portanto, alguém muito identificado com as massas, né? Se a gente considerar o perfil da população. Então, um homem negro, médico, né? Um homem que consegue, enfim, ter sucesso profissional, vira um político de renome, e que mostra força, que mostra poder de gerenciamento da cidade. Né? Isto aliado, então, a esses fatos que eu acabei de relatar, na minha opinião, são fatos que agregaram vantagens para o doutor Hélio, ao fato do Instituto da Reeleição, né? É muito tempo de poder, né? 8 anos eu acho muito tempo de poder. Nós não podemos nos dar ao luxo disso. Eu acho que o mandato ele poderia ser um pouquinho ampliado, talvez um mandato de 5 anos. Né? Sem reeleição. Sem reeleição. É tempo suficiente para qualquer equipe dizer para que veio. Não precisa mais do que isso. Quer dizer, muito tempo no poder, o convívio exagerado com o poder leva a ficar destemido, a não temer as instituições mais, né? Aliado à popularidade, né? Todos esses fatores, deu no que deu, né? E na opinião de vocês, como é que fica o desenvolvimento da cidade em função dessa situação política? Leila, eu tenho quais aspectos vocês acham? Eu acho que tem uma questão de fundo aí que talvez anteceda até mesmo aspectos práticos do desenvolvimento. Que esse episódio ajudou a reforçar, no senso comum, a ideia da podridão na política.
E eu acho isso aí muito negativo. Quer dizer, é um ponto que, de certo modo, vai numa oposição à ideia do Pedro, que eu concordo com ele, que isso aí tem elementos positivos. Porque, apesar da população, parte dela, né, boa parte dela, receber essas denúncias com uma certa surpresa, à medida em que essas denúncias se materializam, né, pela mídia principalmente, reforça aquela percepção de que a política é sinônimo de corrupção. Isso é muito ruim. E é uma descrença generalizada. É muito ruim. E isso, de certo modo, é que vai gerar um efeito muito negativo no processo de desenvolvimento da cidade. Isso é muito ruim, principalmente porque Campinas, hoje não é mais a Campinas de 1970. Hoje, a boa parcela da população é formada por migrantes. Pessoas que vieram, né, da década de 70, principalmente, das regiões de Minas, Paraná, para habitar aqui. E essas pessoas dão um outro perfil político para a cidade. Né? Quer dizer, começa a haver um processo de massificação das questões políticas aí. A política perde aquele elitismo que possuía em Campinas. Por sua vez, os candidatos e os partidos que representavam, de certo modo, historicamente, essa elite, já não tem mais força. Então, ocorre, a partir da eleição, de certo modo, lá do Jacob Bittar, né? Porque é gozado, é interessante isso, o Grama Magalhães Teixeira consegue, né, suceder o Chico, que eram duas expressões identificadas com Campinas, com tradição de Campinas, mas isso vai ser rompido, de certo modo, com o Bittar, né? Para cá, de lá para cá, do Bittar para cá, porque a morte do Toninho abreviou, de certo modo, um mandato que talvez pudesse ser um grande mandato para Campinas, né? E de que forma, do ponto de vista prático, afeta o desenvolvimento da cidade? É desastroso. Me fala os principais aspectos, por exemplo. Um aspecto econômico importante local é a questão da construção civil. Não é? Ela representa mais da metade da economia local. Não é? Praticamente paralisou o setor, paralisou. Não se vende mais nada, não se teve lançamento de conjunto habitacional nenhum mais depois da crise, né? Parou tudo. Por quê? Por causa dos embargos, do mal feito, né? Dessas más notícias, o portador da má notícia. Então, assim, ficou uma coisa mais ou menos assim, imóvel, comprar imóvel, e isso dá embargo, eu vou jogar dinheiro fora, né? Hoje está difícil, inclusive, o mercado de locação de imóveis caiu muito, não se consegue alugar imóveis na cidade, né? Então, esse processo ele é desastroso na economia local. Muitas indústrias... O que evidenciou também, isso aí ajudou a evidenciar a inexistência ou o péssimo planejamento urbano. Campinas tem legislação muito boa, plano diretor muito bom de desenvolvimento urbanístico, não foi por falta disso. Você quer fazer alguma observação? Como encerrar esse bloco? Não, eu quero fazer a observação assim, de que existe uma cumplicidade entre o poder público e o setor privado. É uma corresponsabilidade, sabe? Assim, eu acho que os responsáveis por tudo isso que está aí é a privatização do público. O público foi privatizado, isso já vem de longe no Brasil, essa cultura permanece. Agora, o que eu vejo de positivo? O vejo positivo é porque existe hoje um controle maior, quer dizer, quando eu falei da Constituição, né, não existia um Ministério Público, hoje existe um Ministério Público, tá? Tem que seguir a legislação. Se não segue a legislação, então, hoje, por exemplo, a todas as prefeituras, a própria Câmara de Vereadores, todos os setores públicos têm que ter lá seus portais de transparência. O próprio governo federal instituiu a Controladoria Geral da República, né, da União, né, Controladoria Geral da União, que investiga dentro do próprio governo como que está sendo feito, para onde que estão indo os recursos de todas as políticas públicas. Hoje as coisas estão ficando... Vai emperrar por algum tempo, vai emperrar, não tem outra saída. Nós caímos nesse buraco, agora nós temos que sair desse buraco, mas é uma corresponsabilidade. Cabe à sociedade, né, ficar mais atenta, né, e voltar para a verdadeira política, né, que é
a transparência, né? E a transparência. Mas isso é falta, Lemos, de discutir publicamente as questões. Justamente, né? é claro. Porque se há excesso de burocracia nas questões de licenciamento, isso tem que ser levado para a Câmara Municipal, o legislador tem que discutir, muda-se a lei. Precisa então, ver o que é esse excesso de burocracia. Flexibiliza a lei. Precisa ver agora, o que... Não necessariamente. Eu fui do Condema durante um tempo, tá? Você tem que ter um estudo de impacto ambiental do empreendimento. Agora, o empreendedor acha que isso é burocracia. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente dar uma interrompida nesse programa. E no segundo bloco, o programa Campinas, os desafios da metrópole, continua discutindo o cenário político de Campinas. É só um instantinho.